Olá, galerinha do quarto ano. Hoje é a nossa vez. Vamos ter nossa primeira videoaula após a pandemia, após a chegada da pandemia que nós tivemos que nos afastar. Então hoje vamos dar continuidades, vamos retomar nossos trabalhos, começando por essa primeira aula, tá bom? Fique ligado. Vem comigo. O nosso tema hoje é processo de sedentarização. Que foi esse processo de sedentarização? Quer dizer, os nossos ancestrais, os primeiros seres humanos, isso lá na África ainda, eles eram nômades. Eles viviam de acordo com o ambiente que eles estavam, aonde pudessem ter a caça, a pesca, a coleta de frutos e assim sobreviver. Mas, ao passar do tempo, eles não poderiam ficar muito tempo ali na mesma região, porque aquilo tudo ia esgotando. Já não havia mais caça, já não havia mais pesca, como pescar, e eles iam sempre mudando. Por isso esse nome, nômades. Eles eram nômades porque não tinham moradia fixa. Então, o que é ser nômades? Quando que as pessoas são nômades? Quando elas não têm uma moradia fixa, vivem se mudando. Ok? Entenderam? Então, nesse processo, ao longo da história, houveram grandes descobertas. Aí sim foi o processo. Olha, os nossos primeiros ancestrais, os primeiros ancestrais dos seres humanos que habitaram a Terra há milhares de anos, praticavam o nomadismo. Só que mudanças na relação com a natureza. Há cerca de 12 mil anos, o homem descobriu a agricultura. 12 mil anos. Descobriram a agricultura. De que forma? Segundo alguns relatos, através da mulher. A mulher mais curiosa, os machos, os homens saíam para trabalhar, e as mulheres ficavam cuidando das crias e da casa e começavam a observar a vida dos pássaros. Eles ali pousavam nas árvores e começavam a comer frutas, e aquelas sementes caíam, e ao longo do tempo elas brotavam e depois davam novas frutas. E a mulher, observando aquilo tudo, ela, agora sim, aí começou a passar por marido, sabe? E o homem aperfeiçoou. Isso é uma historinha que eu acho que pode até ter fundamento. Mas na verdade é o seguinte, há 12 mil anos, lá na África ainda, os nossos ancestrais descobriram a agricultura. Nesse mesmo período, eles também começaram a domesticar animais selvagens, tipo carneiros, que eram muito selvagens, cavalos, e bodes e animais. Os animais que também podiam auxiliar em sua alimentação. Ao invés de estar caçando, eles começaram a criar animais para a sua sobrevivência. Né? Eles criavam animais para a sua sobrevivência. Nesse período, o homem começa a se fixar mais na Terra. Começa o processo de sedentarização. Esse processo quer dizer o quê, professor? O que é que quer dizer sedentarização? Quer dizer que ele não mais havia necessidade dele mudar de um lugar para outro em busca de alimentos, porque eles já sabiam plantar e também já criavam animais para a sua alimentação. Então, nesse período começam a surgir os primeiros aldeamentos de cidades. Nesse período, o homem tinha necessidade de se unir para produzir mais e mais alimentos. Faziam a coleta na natureza e começaram a plantar. Com isso também eles começaram já a utilizar
mais a terra, né? Demarcar territórios, enfim. E nessa época foi que começou a formação das pequenas aldeias, dos povoamentos, mas como eles produziam bastante alimentos, se juntavam, produziam bastante alimento, eles necessitavam também de um local para guardar esses alimentos, de armazéns. Então eles começaram a construir armazéns para guardar os alimentos. Bom, mas se guardar os alimentos e não tem quem vigia, pode ser que outros povos venham invadir e roubar estes alimentos. Então nasce a necessidade dos primeiros empregos. Pessoas vão ficar ali para vigiar, eles mesmo recebendo em troca alimentos também. Mas já começam a formar uma sociedade onde já havia grupos formados, uma empresa, praticamente uma empresa com empregos formados ali, aqueles vigias, enquanto os outros trabalhavam. Daí surgem os primeiros agrupamentos de pessoas, as primeiras sociedades. E as cidades foram crescendo, crescendo. Com isso, a necessidade de se fundar vilas, cidades, né? Os povoamentos, pois essas pessoas, eles viviam, a princípio, como eram nômades, viviam viajando, sempre mudando de um lugar para outro, e com a descoberta da agricultura e a criação e a domesticação de animais, já não havia mais tanta necessidade de estar mudando de um lugar para outro. Bom, mudança na relação com a natureza e há cerca de 12 mil anos. Foi exatamente onde começou essa mudança, há 12 mil anos atrás. Essas pessoas começaram a construir as pequenas cidades, as pequenas vilas, e as sociedades foram se formando, e hoje nós temos o mundo que temos, organizado socialmente, pelo trabalho, pelas as famílias, enfim. Praticamente a sedentarização, o tema era exatamente levar a vocês conhecimento do que é essa sedentarização e a diferença que fez do período em que o homem descobriu a agricultura para o período em que ele vivia nômade, quando ele era nômades, que viviam mudando de lugar para outro. Tá bem, então? Então, eu acredito que vocês devem ter tirado algumas dúvidas sobre o que é sedentarização e sobre o que é nomadismo. Há essas diferenças. Nômades são as pessoas que vivem mudando de um lugar para outro. Sedentários, aquelas pessoas que se acomodam, certo? Por isso que as pessoas dizem, fulano é muito sedentário, quer dizer, ele é muito acomodado ali na dele, não se preocupa com nada. E isso aconteceu, isso já há 12 mil anos atrás, quando descobriram a agricultura e a criação de novos animais. Era esse o tema de hoje, essa pequena aulazinha só para vocês começarem a desenvolver através do vídeo aula, mas me aguarde nos próximos capítulos. Ok? Abração para todo mundo, cuidado disso aí e vai ter uma atividadezinha, ok? Tchau!